A paz do Senhor a todos. Hoje o título do ensino é Como agradar o coração de Deus. E a gente começa lendo Provérbios capítulo 27, versículo 11. Meu filho, tenha juízo e alegre o meu coração, e eu poderei responder a quem me despreza. Então entenda que é da vontade de Deus que cada um de nós se esforce para agradar o coração dele. Mas como a gente faz isso? Como eu agrado o coração de Deus? A gente vai ler uma série de passagens onde a palavra nos ensina. Jó capítulo 42, versículo 7. Yahvé terminou de falar com Jó e se dirigiu a Elifaz, de Temã, dizendo: Estou irritado contra você e seus 2 companheiros, porque vocês não falaram corretamente de mim, como falou meu servo Jó. Quando lemos o livro de Jó, a gente percebe que os amigos dele falaram verdades, como por exemplo, Deus tem poder terrível e mantém a paz no alto do céu. Com o seu poder, ele acalmou o mar. Com sua destreza, domou Raabe. O injusto acumula prata como terra e amontoa roupas como barro. Entre outros versículos. Portanto, percebam que eles não falaram mentira. Só que qual foi o problema? Eles usaram essa verdade para acusar um servo de Deus. Então aqui a gente pode perceber que Deus, ele quer que cada um de nós busque realmente o conhecimento dele. Quando ele diz assim, estou irritado contra você e seus 2 companheiros, porque vocês não falaram corretamente de mim, como falou meu servo Jó. Portanto, não basta a gente conhecer algumas coisas de Deus. Saber que ele é todo-poderoso, que ele faz todas as coisas. Não estou falando que não é importante saber disso. Mas saber que ele age com cada um de uma forma diferente. Às vezes a gente cai no erro de contar alguma experiência, alguma coisa que tivemos com Deus para alguém, e aquilo soa quase como um escândalo para aquela pessoa. Mas isso acontece porque não entendemos que Deus, ele tem um relacionamento único com cada um. A forma que ele vai tratar comigo vai ser diferente da forma que ele vai tratar com você. Nem sempre uma situação difícil que eu esteja passando em minha vida significa consequências do pecado. Portanto, é importante a gente buscar esse conhecimento. É importante que a gente nunca se conforme com o que a gente já tem, espiritualmente falando. A gente tem sempre que tentar voltar ao primeiro amor, ou nos manter no primeiro amor. Oséias capítulo 13, versículo 13. Chegam-lhe as dores de parto, mas o filho é um imbecil. Ao chegar a hora de nascer, ele não sai do seio materno. Ou seja, quando a gente se converte e conhece, tem aquele encontro com Deus, a gente passa a ser um bebê espiritual, onde somos alimentados com leite. Mas não devemos nos alimentar com leite para sempre. E conforme a gente vai conhecendo a palavra de Deus, vai se aprofundando no conhecimento, nós deixamos o leite para um alimento sólido. Eu não vou viver mais de palavras doces, de palavras de vitória. Eu vou me alimentar de correção, renúncia, para que Deus faça na minha vida não mais o que eu quero, mas o que Ele quer. Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Portanto, a primeira coisa que devemos ter para agradar o coração de Deus é buscar o conhecimento de Deus. E uma dica muito importante que eu deixo aqui é não buscar esse conhecimento de pessoas, de outras pessoas, das experiências de outros, e sim a sua própria, o seu próprio relacionamento com Deus. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente sempre pede que o Espírito Santo de Deus nos revele aquilo que Ele quer nos revelar, que nos ensine aquilo que Ele quer que a gente saiba. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Nessa noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quiser. E Salomão, ao invés de pedir riquezas e o que qualquer homem comum faria, ele pediu apenas sabedoria e conhecimento.
E isso agradou o coração de Deus, que lhe concedeu o que ele pediu, que foi conhecimento e sabedoria, e muito mais. Então aqui a gente vê que a humildade agrada o coração de Deus. Aí a gente vê em Isaías, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e inteligentes diante de si mesmo. Portanto, não ache que você já sabe de tudo, que eu não ache que eu já sei de tudo, porque Deus, ele sempre vai nos provar nesse sentido. Quando a gente acha que está no nível lá em cima, que já conhecemos o bastante de Deus, sabe o que ele faz? Ele manda um pequenininho, alguém que a gente considera bem menor que a gente, na fé, no conhecimento de Deus. Quase sempre a resposta de alguma oração que a gente fez, ele responde através daquele pequenininho. E para que eu aceite e que eu entenda que aquilo é a resposta de Deus, eu preciso ter humildade. Portanto, esse é um requisito indispensável para agradar o coração de Deus. Humildade para saber que eu não sei tudo, que eu não sou melhor do que aquele pequenininho, do que quem acabou de conhecer o mistério de Deus, quem acabou de ter um encontro com Deus, quem acabou de ter sua vida transformada por Deus. E para receber essa resposta de Deus em minha vida, se eu não tiver humildade para entender que Deus não gosta de grandezas, não gosta de quem se acha superior. Se eu não entender isso, se eu não for humilde para perceber isso, eu vou ficar sem a resposta de Deus para minha vida. E isso vai me levar à cegueira espiritual. Portanto, a humildade é um requisito indispensável para quem quer agradar o coração de Deus. Portanto, Salomão agradou o coração de Deus com a sua humildade. Só que aí, mais para frente, aconteceu uma coisa com Salomão, que a gente vai ver em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: Quando ficou velho, as mulheres desviaram o coração dele para os deuses estrangeiros, e o coração de Salomão já não pertencia inteiramente a Yahvé, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Então a gente vê que inicialmente Salomão agradou o coração de Deus, mas somente a humildade não foi o suficiente. Faltou algo imprescindível, que foi o temor de Deus. A gente vai ver mais sobre isso no livro de Números, capítulo 12. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que ele havia tomado como esposa. Eles disseram: Será que Yahvé falou somente a Moisés? Não falou também a nós? E Yahvé os ouviu. Moisés era o homem mais humilde entre todos os homens da terra. De repente, Yahvé disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vão os três para a tenda da reunião. Os três foram, e Yahvé desceu numa coluna de nuvem. Colocou-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Eles se aproximaram e Yahvé disse: Ouçam o que eu vou lhes dizer. Quando entre vocês há um profeta, eu me apresento a ele em visões e falo com ele em sonhos. Não acontece assim com o meu servo Moisés, que é homem de confiança em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, às claras e sem enigmas, e ele vê a figura de Deus. Por que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote, e acampou-se no deserto de Parã.
Aqui a gente pode observar duas coisas. Primeiro, irmãos que se juntam, irmãos na fé, para falar mal dos próprios irmãos. Aqui nesse caso, Deus falou diretamente com eles, os repreendeu diretamente. E atualmente, nas igrejas, nas rodas de amigos, nas redes sociais, onde irmãos se juntam para falar mal dos próprios irmãos. Que consequências vocês acham que vêm para a nossa vida quando tomamos esse tipo de atitude? Se o próprio Deus nos repreender e a gente entender que erramos, nos arrepender e mudar de atitude, que é o verdadeiro arrependimento, é a mudança de atitude, ok, tá tudo bem. Mas, e quando Deus se cala? Que tipo de consequências vêm para a nossa vida? É por isso que muitos esfriam na fé e passam por tantas dificuldades. Um dos motivos, de passar por tantas dificuldades. O pior não é a dificuldade física, e sim a espiritual, quando a gente esfria e acaba se afastando de Deus, porque isso vai nos levar para a morte. Portanto, a gente pode observar aqui que houve uma falta tremenda de temor da parte dos dois, de Miriam e de Arão. Não é ter medo de Deus, e sim temer a Deus. Ou seja, respeitá-lo, honrá-lo, saber que ele está vendo, ouvindo, sentindo cada passo nosso. E que ele não se agrada quando falamos mal dos irmãos, nem quando pensamos mal dos irmãos. A segunda coisa que podemos observar é no ponto de vista de Moisés. Quando a gente é fiel a Deus e tem essa intimidade com ele, vive ao pé da letra a palavra dele, obedecendo aos seus mandamentos, ai de quem tocar num fio de cabelo nosso. Ai de quem pensa mal da gente. E ai daqueles que falam mal da gente. A gente vê isso em Salmos, capítulo 34, versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Outra passagem que a gente vê, que nos mostra isso também, é no livro de Esther, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: Amã comprovou que Mardoqueu não lhe prestava homenagem, dobrando os joelhos, e ficou furioso, mas não se contentou em vingar-se apenas de Mardoqueu. Como lhe tivessem contado a qual povo Mardoqueu pertencia, Amã planejou destruir com Mardoqueu todos os judeus que viviam no reino de Assuero. Aí mais na frente, no capítulo 7, versículo 10, diz o que aconteceu com Amã. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Para quem conhece o livro de Esther, sabe que não aconteceu somente isso, Antes disso, Mardoqueu foi humilhado. Antes dele ser enforcado, ele foi obrigado a honrar aquele que ele queria matar. Para quem quiser ver, está no capítulo 6 de Esther. Então aqui a palavra nos mostra que, para aqueles que são fiéis ao Senhor, que têm o temor do Senhor, além dele destruir os seus inimigos, ele ainda os humilha. Então vejam que Deus tremendo que a gente tem. Digno de honra, de louvor e digno de temor. Agora a gente vai ler alguns versículos em que nos mostra, como que Deus quer que seja o servo dele. Tito, capítulo 3, versículo 2. Não devem difamar a ninguém, nem andar brigando, mas sejam pacíficos e atenciosos no trato com todos. Tem cristão, pessoas que se dizem servos de Deus, que se acham estrelas, irmãos? Pessoas que são completamente intolerantes, que não têm um pingo de paciência em lidar com o próximo. Então, irmãos, Deus não se agrada disso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Um servo do Senhor não deve ser briguento, mas manso para com todos, competentes no ensino, paciente nas ofensas sofridas. Se você que está assistindo esse vídeo, está fazendo esse estudo, não é manso, não tem paciência com o próximo e acha que já está no nível muito superior para estar ensinando os outros, se arrependam e busquem o temor do Senhor e peçam a Deus para colocar em seu coração paciência, misericórdia, amor, compaixão para com o próximo, porque é disso que o Senhor se agrada.
Portanto, a terceira coisa que agrada ao coração de Deus é o temor do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Deus não nos chamou para a imoralidade, mas para a santidade. Portanto, quem despreza essas normas não despreza um homem, mas o próprio Deus, que dá o Espírito Santo.